Olá, linda sexta-feira de sol, dia 24 de julho de 2020, e eu venho aqui estrear uma série que eu não sei como é que vai ser a periodicidade dela, mas vez por outra eu vou gravar um vídeo, já que a política está muito chata, muita gente não aguenta mais, está de saco cheio, eu resolvi dar uma de Sebastião Nery. Sebastião Nery é um querido, um queridíssimo amigo meu, baiano, mas um baiano com passagem por Minas, e que fez muito sucesso, tinha um programa na Bandeirantes, escrevia uns livros, tinha uma coluna no Pasquim, de folclore político, né? Então eu resolvi contar umas histórias de folclore político, e eu fui, digamos, estimulado por isso, pelo meu primo Ubiraci Vieira Veloso, que foi diretor do Banco do Brasil, também meu conterrâneo de Iraúna, que me mandou uma história que ele contou para o Luiz Vieira, e que o Luiz Vieira contou no programa do outro querido amigo, queridíssimo amigo, o Rolando Boldrin. A história é um clássico do folclore político pernambucano. Agamenon Magalhães, interventor de Vargas em Pernambuco, político importantíssimo, tio de Roberto Magalhães, que foi governador lá. E o Agamenon governador muito tempo, tá? Viajando pelo interior, sente muita sede, entra numa casa, bate, ou de casa, ou de fora. Ô, minha senhora, eu estou aqui morrendo de sede, me arruma uma quartinha d'água, quartinha é uma moringa, né? Me arruma aí uma quartinha d'água. Aí a mulher diz assim, Agamenon, ô Agamenon, traz uma quartinha d'água aí pro doutor, Agamenon. Aí o Agamenon ficou todo feliz, né? Tomou a quartinha e disse, olha, será que não dá para a senhora arrumar mais um pouquinho? Ô Agamenon, menino, traz aí mais uma quartinha pro doutor. Aí o Agamenon não resistiu, ele disse, é alguma homenagem? Isso o quê? O nome do menino? Não, senhor, o nome desse menino é Toninho, mas ultimamente ele deu para roubar muito, a gente está chamando ele de Agamenon. Pois é, essa é uma história, né? E aí eu apelei para os clássicos do Sebastião Nery. O clássico dos clássicos do Sebastião Nery são os políticos mineiros. Ele passou um tempo em Minas, e tem o folclore político dos mineiros, é enorme. E o principal personagem é o Zé Maria Alckmin, que tem nada a ver com o Geraldo Alckmin, esse que está sendo aí processado dos tucanos aqui de São Paulo, né? E a história clássica do Alckmin, você já conhece, é uma história que todo mundo está cansado de dizer, que aí o Alckmin vai visitar uma cidade no interior de Minas, encontra um rapaz, aí abraça o rapaz e tal, e diz assim, e o seu pai, meu amigo querido, sou doutor Alckmin, meu pai, infelizmente, não é mais vivo, ele morreu. Aí o Alckmin disse, ele morreu para você, que é um filho ingrato, para mim continuará sempre vivo no meu coração. E tem uma história de uma personagem que eu conheci, talvez até melhor do que o Sebastião Nery, mas que também foi um grande amigo do Sebastião Nery, que foi Zé Américo de Almeida, que foi ministro, que foi governador da Paraíba, que fundou a Universidade Federal da Paraíba, revolucionário de 30, né? E essa história é um clássico, né, do Zé Américo. Zé Américo, em 1958, candidato ao Senado, contra Rui Carneiro, num comício em Campina Grande, e aí está discussando, e aí lá do meio da multidão um cara grita, ladrão! Aí ele cego, não identificava ninguém, o assessor dele vai no ouvido dele e diz assim, Rodão Mangueira. Aí o Zé Américo não perdoou. Rodão Mangueira, que nunca me perdoou porque eu criei o Corpo de Bombeiros de Campina Grande. É que lá em Campina Grande os comerciantes tinham o costume de tirar o algodão dos armazéns, tocar fogo no armazém e cobrar o seguro do algodão. E o Rodão Mangueira era um deles. Depois, na Idade Provecta, foi líder de uma seita religiosa chamada os Borboletas Azuis. Do Zé Américo também, um clássico que o Sebastião Nery, que hoje está lá no Rio com a sua amada Beatriz, aí curtindo a pandemia na solidão, lembra de um famoso Zé Américo já muito velho, cego, alquebrado, era um orador maravilhoso, né? Todo mundo gostava de ouvir os discursos dele. E aí está numa cidade chamada Cajazeiras, pertinho de Iraúna, onde eu nasci, a última cidade da Paraíba antes do Ceará. E aí ele está lá falando baixinho, lá um cara assim meio surdo como eu, seu Zé Américo, fale mais alto. Disse, não posso, não quero que os cearenses me ouçam pedindo voto aos paraibanos. Lá perto de Cajazeiras tem uma cidade, eu nasci, na verdade, nessa cidade. Eu nasci em Iraúna, mas o Iraúna era um distrito
de São João do Rio do Peixe, que na época se chamava Antenor Navarro, que, aliás, era um companheiraço do Zé Américo. Me lembro muito que o Zé Américo tinha uma fama muito grande de não ter sorte, né? E então ele me dizia, eu visitava lá na praia, na casa da praia dele em Tambaú, e ele dizia, seu Zé Neumann, eu não tenho sorte, não, eu realmente não tenho sorte. Caí num avião com o doutor Antenor Navarro. Antenor Navarro, o Zé Américo era ministro do governo revolucionário de Getúlio Vargas, e o Antenor Navarro era o presidente, era o governador da Paraíba, interventor na Paraíba. Antenor Navarro morreu, o Zé Américo ficou pendurado numa asa do avião que caiu, sobreviveu, quebrou a perna, e aí ele disse, estou aqui, com a perna quebrada, cego, nunca enxerguei nada, mas estou vivo. E eu que não tenho sorte? O doutor Antenor tem muita sorte, né? Está lá, enterrado na Bahia, lá na Bahia de Todos os Santos. Pois bem, lá de Antenor Navarro, hoje, São João do Rio do Peixe, voltou a ser São João do Rio do Peixe, é o meu querido amigo Vergniaud Alexandre. Vergniaud Alexandre é uma espécie de versão Sebastião Neri da Paraíba atual. Ele é neto de um grande líder político de Antenor Navarro, né, de São João do Rio do Peixe. Quando eu nasci, o Iraúna era distrito, em 51 eu nasci, em 53 o Iraúna passou a ser município, graças ao trabalho do Monsenhor Manuel Vieira e do doutor Oswaldo Cascudo, e contra o Major Jacó Frantes, que era um revolucionário de 30 e muito importante, à época era deputado estadual. O Iraúna virou cidade e eu sou de Iraúna. Pois é, então conta que houve a inauguração de um cemitério lá em Antenor Navarro, o São João do Rio do Peixe, e aí o senhor Alexandre, Zé Américo, governador da Paraíba, e o senhor Alexandre, prefeito de São João do Rio do Peixe. Aí o senhor Alexandre diz assim, eu que estou aqui tendo a honra de inaugurar esse cemitério com o doutor Zé Américo. Zé Américo, autor de A Bagaceira, o romance que revolucionou a literatura brasileira, criando a literatura regional. Diz, senhor, pelo amor de Deus, não é cemitério, é cemitério. E aí o senhor, né, avô do Vergniaud, disse assim, isso é para o doutor Zé Américo, que estudou no seminário. Eu não estudei em seminário, para mim é cemitério mesmo. Pois é, então, nesse meu vídeo de inauguração, vamos ver se isso aqui vai fazer sucesso, a gente continua contando essas histórias. Eu quero também contar 3 histórias que eu sempre conto nas palestras que antigamente, antes da pandemia, eu fazia, de clássicos, mais do que do folclore político, clássicos do marketing político, né? O pioneiro em marketing político em Campina Grande foi um político muito popular chamado Severino Cabral, seu Cabral, o pé de ferro, né? Pé de chumbo, seu Cabral. E aí o seu Cabral estava recebendo, era prefeito de Campina Grande, estava recebendo na casa dele o embaixador dos Estados Unidos, o filho dele, Milton Cabral, diplomata, estava lá levando o embaixador, e aí chega um cabra e cochicha no ouvido dele, aí ele sai, e aí estava lá, ele era enorme, muito alto, muito gordo, daí o apelido Pé de Chumbo, e uma senhora muito magrinha, muito pequenininha, cochichando no ouvido dele, ele abaixado ouvindo, vem o Milton e diz, papai, o senhor deixa esse homem importante, embaixador dos Estados Unidos, sozinho, vem falar com essa senhora? Ô, larga de ser besta, esse homem eu sei lá onde diabo ele vota, essa mulher vota aqui e vota em mim. Esse é um clássico, né, do marketing político. O outro clássico do marketing político é do meu amigo Mailson da Nóbrega, ministro da Fazenda no governo Sarney, e resolve se candidatar a constituinte. Então chama o melhor marqueteiro da Paraíba, que era o Carlos Roberto de Oliveira, infelizmente não está mais entre nós, o Mailson está aí para contar a história. Reúne a equipe do Ministério da Fazenda com o marqueteiro, né, o Carlos Roberto, e diz assim, ô Carlos, me diga aí, quantos votos eu preciso para me eleger deputado federal? 20 mil. 20 mil, mas 10 mil não elege? Elege, mas tem o índice da traição, né? Bom, mas depois de eu eleito, não, depois de eleito é que você fica mesmo escravo do eleitor. Pois bem, e tem mais uma terceira história disso aí, que é a história o Cabral, dono de Campina Grande, vai enfrentar um jovem iniciante, apoiado pelo Ademir Figueiredo, que era outro grande líder da cidade, Ronaldo Cunha Lima, que fazia discurso em versos. E aí o marqueteiro disse, seu Cabral, o menino vai ganhar a eleição fazendo versos. Tá, mas fazer verso eu também sei. Pode anunciar que eu vou fazer um verso lá em São José da Mata. Aí foram para o comício em São José da Mata, anunciaram, seu Cabral vai responder a Ronaldo Cunha Lima
em verso. Aí seu Cabral pegou o microfone e disse: São José da Mata, mata de São José. Ou São José me mata, ou eu mato São José. Agora, para terminar, eu quero contar o meu clássico. Esse meu clássico eu conto praticamente diariamente nas reuniões de editorialistas do Estadão. O meu querido amigo Itamar Montalvão, carioca, de boa cepa, torcedor do Vasco, adora essa história, né? Que é a história do Alberto Pasqualini. Eu acabei de conversar no telefone com Flávio Tavares, o grande escritor, o grande jornalista gaúcho, que conheceu pessoalmente o Alberto Pasqualini. Alberto Pasqualini, Getúlio Vargas tinha ciúme dele, porque ele era um social-democrata, era um pensador, tanto que o Instituto Trabalhista, do Partido Trabalhista Brasileiro, chamava Alberto Pasqualini. Então, Alberto Pasqualini passou a ser ameaçado de morte por alguns inimigos e procurou o senador Rui Carneiro, lá no Palácio Mon. Um dia desse, a Isabel estava comentando comigo o absurdo que foi demolir o Palácio Mon, onde funcionava o Senado. E aí, o Pasqualini, o Rui Carneiro disse: não, eu não conheço pistoleiro. Quem conhece pistoleiro é o Arnon de Mello, pai do Fernando Collor. Aí o Fernando Collor trouxe de Maceió um alagoanozinho mirrado. Aí o Pasqualini pensou lá com os botões dele: isso aí deve ser guarda-bunda, guarda-costa aqui não é, né? Aí disse: cabra, o senhor teria coragem de matar um homem importante, um governador, um senador? Aí o alagoano tirou o chapeuzinho de couro, botou no peito e disse assim: olha, doutor, coragem eu não sei se eu tinha não, vice. Eu tenho mesmo, é costume. Então é isso aí, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.